Vamos lá, sexto ano. Aula de hoje será do caderno 1, capítulo 4, Princípios de Geometria. Nesse capítulo, nós temos dois tópicos. 1. Conceitos primitivos. 2. Figuras espaciais. Ambos já estudados por nós. Hoje, nós faremos uma revisão do tópico 2, figuras espaciais. Poliedros. A figura espacial poliedro é uma figura que apresenta todas as faces planas e não tem a possibilidade de rolar. Vejam na imagem que eu tenho um edifício com formato de um poliedro, faces planas e não tem a possibilidade de rolar. Poliedro prisma. Vamos ver os elementos de um prisma. Vértices. Todo prisma apresenta vértice. Aliás, todo poliedro apresenta vértices. Nesse caso, nós temos 6 vértices. Cada cantinho é considerado um vértice. 3 na parte superior, 3 na parte inferior desse prisma. Face. Todo poliedro apresenta face. Todo prisma apresenta faces. No caso, nós temos aqui 5 faces. Uma superior, outra inferior e 3 aqui contornando esse prisma, totalizando 5 faces. Apresentam também arestas. As arestas, elas são segmentos de reta que vão de um vértice a outro. Cada linha que contorna um poliedro, no caso esse prisma, é uma aresta. Nós temos aqui 3 arestas na parte superior do prisma, 3 arestas na parte inferior e mais 3 arestas aqui contornando esse prisma, totalizando 9 arestas. Por fim, o elemento base. A base de um prisma tanto é a parte de baixo, a face de baixo, como a face de cima. No caso aqui, nós temos bases triangulares e as outras faces são quadrangulares. Poliedro paralelepípedo. Vamos ver os elementos de um paralelepípedo. Vértice. No caso do paralelepípedo, nós temos 4 vértices na parte superior e mais 4 na parte inferior, totalizando 8. Faces. Nós temos nesse paralelepípedo uma face na parte superior, uma na parte inferior e mais 4 faces contornando esse paralelepípedo, totalizando 6 faces. Arestas, certo? Ao todo 4, mais 4, 8, com mais 4, 12. 12 arestas no total. E também apresenta base, base inferior, base superior. Poliedro cubo. O cubo, ele é um poliedro que também pode ser considerado um paralelepípedo. Só que ele é um paralelepípedo especial. Por quê? Porque ele apresenta todas as arestas com o mesmo tamanho, com mesma dimensão, com mesma medida. Nós chamamos de arestas congruentes. Congruente, sim. Congruente significa medidas iguais. Vamos aos elementos desse cubo. Vértice, 4 na parte superior e mais 4 na parte inferior, ao todo 8. Face, nós temos aqui uma face superior, outra inferior e mais 4 aqui contornando esse cubo, totalizando 6 faces. Arestas,
4 na parte superior, 4 na parte inferior e mais 4 aqui contornando, totalizando 12 arestas. E também temos base inferior, base superior. Poliedro pirâmide. A pirâmide apresenta os seguintes elementos: vértice. No caso, nós temos um vértice superior e mais 4 na base dessa pirâmide. Nesse caso, é uma pirâmide de base quadrangular, mas poderia ser um triângulo. No caso, base triangular. Poderia ser um pentágono, um hexágono na base desse triângulo. Face. Nós temos aqui 5 faces, uma na parte inferior e mais 4 aqui contornando esse poliedro, essa pirâmide. Arestas. Nós temos 1, 2, 3, 4 arestas e mais 4 aqui na parte inferior. Ao todo, 8 arestas. E, como já foi falado, aqui nós temos a base dessa pirâmide. Outro tipo de figura espacial são os corpos redondos. Os corpos redondos, eles não apresentam as faces planas, e sim, algumas das faces são curvas, e eles têm a possibilidade de rolar. No caso desse cilindro, nós temos aqui uma superfície curva e duas bases, uma inferior e uma superior, né? Então, esse é o corpo redondo cilindro. Corpo redondo cone, que está o cone, o seu vértice, sua superfície curva e sua base. O interessante é que o cone é o único corpo redondo que apresenta vértice. Os outros não apresentam. Corpo redondo esfera. A esfera é um corpo redondo que apresenta uma superfície totalmente curva, não tendo vértice e nem bases. Planificações e vistas. Toda figura espacial ela pode ser planificada. O que seria isso? Nós vamos ver agora. Como exemplo, a gente vai observar essa pasta escolar. Essa pasta ela tem o formato de um poliedro, mais especificamente de um paralelepípedo. Ele apresenta comprimento, largura e altura. Note que a gente pode desmontar essa pasta escolar. E como ela tem o formato de um poliedro, ela apresenta faces, apresenta arestas e apresenta vértices. Quando você desmonta totalmente essa pasta, você está planificando essa pasta. Aqui nós temos a planificação desse objeto. No caso, a planificação do poliedro paralelepípedo. Vistas de um objeto. Dependendo do ângulo na qual você olha para um objeto, você pode enxergá-lo de maneira diferente. Aliás, de maneiras diferentes. Observe esse objeto que nós temos aqui. É uma latinha. Dependendo do ângulo no qual você olha para essa latinha, você pode enxergá-la de uma maneira diferente. Veja, se eu olhar apenas de cima essa latinha, você vai ter uma visão superior dessa latinha. Apenas verá a tampa da latinha, só a parte de cima dela. Vejam que tem um formato de um círculo. Então, essa aqui é a vista superior dessa latinha. É a vista de um círculo.
Se mudarmos o ângulo na qual olhamos para essa lata, por exemplo, olharmos ela do ponto de vista lateral, nós teremos uma visão diferente, uma vista diferente. Aqui nós temos uma vista lateral da latinha. É uma vista que tem um formato de um retângulo, de um quadrilátero, certo? Então a vista lateral dessa latinha é um retângulo, é uma vista retangular. Obrigado. Agora nós iremos para as atividades.